São 6 horas e 33 minutos, estamos de volta com o Manhã no Ar, e claro, as principais notícias do dia. E as obras de manutenção em um trecho de mais de 400 quilômetros da BR-319, que liga Manaus a Porto Velho, vão ser retomadas. O embargo que impedia a continuidade das atividades foi suspenso ontem. De acordo com o superintendente do DENIT, a decisão de suspender o embargo foi do Tribunal Regional Federal a pedido do próprio Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes. As obras de recuperação do trecho conhecido como Meião da BR-319, que corresponde a 405 quilômetros de estrada, tinham sido suspensas no dia 9 deste mês por causa de problemas no licenciamento ambiental. Foi a partir de um relatório de vistoria que o IBAMA fez em 2015, né? Então, por conta disso, a Justiça entendeu que o termo aditivo ao termo de ajustamento de conduta que permitia a execução dos serviços de manutenção no trecho do meio da rodovia 319 fosse anulado. Agora, com a suspensão do embargo, o DENIT aguarda um documento do IBAMA com a liberação do licenciamento ambiental. E só a partir daí, as obras de recuperação da rodovia devem ser retomadas. A previsão é que os reparos comecem já no próximo dia 3 de julho. Os principais serviços são a retirada de atoleiros, a limpeza lateral, a reforma de pontes de madeira, a substituição de bueiros metálicos e a execução de revestimento primário. E como a gente acabou de acompanhar na reportagem, as obras de recuperação de um trecho de 400 quilômetros da 319 serão retomadas. Mas não é só essa obra em execução aqui no estado. Para falar mais sobre o plano de ação do DENIT para o estado, nós convidamos Walter Casimiro, diretor regional do órgão, para participar aqui do programa. Seja muito bem-vindo, um ótimo dia. Na verdade, eu troquei, né? Quem veio foi José Fábio Porto Galvão, que é engenheiro do DENIT. Seja bem-vindo. Bom dia a todos da Manhã no Ar, agradecemos o convite. Em primeiro, justificar a ausência do nosso diretor-geral, que ele chegou nessa madrugada, infelizmente não pôde comparecer. Está aqui em Manaus, nós vamos nos reunir hoje pela manhã para traçar aí o nosso planejamento para esse verão. E essa é uma questão muito delicada desse trecho do meio que já vem repercutindo há muito tempo. Há um anseio grande de grande parte da população para que essa obra fique pronta, há uma questão ambiental envolvida. E com a derrubada desse embargo, o que isso representa na prática a partir de então? Na prática significa que nós vamos reiniciar a execução dos serviços de manutenção e conservação nesse trecho do meio. Nós já tínhamos iniciado a partir do final do mês de maio. Infelizmente, sofremos esse embargo aqui pela Justiça Federal do Amazonas. O DENIT, na semana passada, recorreu ao Tribunal Regional Federal e anteontem, felizmente, a decisão foi favorável para que o DENIT continue executando esses serviços de manutenção no trecho do meio, que é hoje o trecho bastante precário, haja vista que é um trecho sem pavimento asfáltico. Essas paradas, esses embargos acabam deixando o custo da obra mais caro, né? Porque a situação é uma num dia, aí você passa 2, 3 meses parado, quando volta, o que era um buraco se tornou uma cratera, né? Dificulta ainda mais a execução da obra, que é num local de difícil acesso, um local que tem uma dificuldade até de levar equipamentos para fazer esses reparos. Diante disso, é preciso fazer uma nova análise do que vai ser necessário ou as obras já voltam imediatamente? Sim, principalmente o custo se eleva porque nós temos que desmobilizar equipamentos, desmobilizar os canteiros, desmobilizar os funcionários, e quando ocorre o retorno nós temos que fazer esse trabalho inverso, e isso realmente onera custos, sem dúvida. O que nós estamos planejando é que já a partir da primeira semana do mês de julho nós possamos reiniciar. A licença ambiental foi suspensa pelo IBAMA. Essa licença tem um prazo de validade de 2 anos, até 2019, mas com
o embargo, o IBAMA se sentiu obrigado a suspender a licença. Nós estamos aguardando para que nos próximos dias o IBAMA suspenda a suspensão da licença, para que o DENIT possa entrar e executar os serviços de manutenção, principalmente agora no início do verão, para que a trafegabilidade nesse trecho do meio seja restabelecida. Então, deixa eu ver se eu entendi. Por mais que haja agora esse embargo caiu, é preciso que o IBAMA autorize novamente a continuidade dessas obras, que não é uma obra de construção em si, é da manutenção daquela área. Isso. Com a decisão judicial anterior, o IBAMA, que já tinha emitido a licença de instalação com validade para 2 anos até 2019, ele sentiu-se obrigado a suspender os efeitos dessa licença. Então, agora com a derrubada do embargo, nós estamos aguardando para que o IBAMA possa efetivamente suspender a suspensão dessa licença, haja vista que nós só podemos executar serviços com a devida autorização do órgão ambiental, que no caso é o IBAMA. E agora, no início do período seco, do período de verão, né? Período muito propício, né, para as obras. Nós vamos entrar e executar os serviços de manutenção. É bom deixar claro que nós só temos autorização ambiental para executar serviços de manutenção. Não vai abrir estrada em si? Não, a estrada já existe desde a década de 70, ela foi totalmente pavimentada. Infelizmente, nos últimos 30 anos, ela não teve os investimentos necessários para que o seu leito estradal fosse mantido em boas condições. Então, os principais serviços que nós vamos executar agora são a retirada de atoleiros, a limpeza lateral, reformas de ponte de madeira, haja vista que todo esse trecho do meio, as pontes ainda são de madeira, a substituição de bueiros metálicos, que esses bueiros têm aproximadamente 40 anos, então a sua vida útil já se acabou. E também a drenagem da água de um lado para o outro. Exatamente, isso aí. E a execução do revestimento primário, né, que é uma camada de pissarra que a gente reveste o corpo estradal para que a vida útil desse pavimento possa suportar o mínimo de carga e conforto necessário aos nossos usuários. Levando em consideração essa previsão de retomar as obras no começo do mês de julho, existe um prazo para conclusão ou é um trabalho contínuo? É um trabalho contínuo, né? E que nós só podemos trabalhar no período seco. Como eu falei, esse trecho não tem pavimento asfáltico, então quando chega o período chuvoso, é impossível executar serviços de terraplenagem. Nós não conseguimos executar. O nosso inverno é muito rigoroso. Mas com a execução desses serviços agora, no período seco, nós acreditamos que se nós conseguimos respeitar o limite de peso permitido, que é no máximo 23 toneladas, a gente possa aí manter esse trecho do meio com trafegabilidade o ano inteiro. Agora, essa parte da obra prevê também o pavimento asfáltico? Não. A obra de pavimentação ela só será executada a partir da aprovação do estudo do impacto ambiental e do estudo do componente indígena que o DENIT está elaborando e que depois vai submeter aos órgãos competentes IBAMA e FUNAI para as devidas análises e posterior emissão da licença ambiental para a execução das obras de pavimentação nesse trecho do meio. Por enquanto, nós só estamos autorizados a executar serviços de manutenção e conservação. Então, para que fique claro, agora é necessário que o IBAMA reconsidere a decisão que suspendeu o licenciamento ambiental, já que houve um embargo na obra, e assim que o IBAMA reconsiderar e autorizar novamente essa execução, os trabalhos serão retomados na BR-319. Agora, essa não é a única estrada aqui do Amazonas que tem a atuação do DENIT, né? Vocês estão com frente de trabalho em que áreas também? Nós estamos executando serviços de manutenção e conservação na BR-174. Hoje,
graças ao trabalho ininterrupto do DENIT, a BR-174 não tem nenhum buraco. Eu fiz uma viagem há 15 dias atrás para Boa Vista e pude constatar que a rodovia está com seu pavimento sem nenhum tipo de problema. Isso aumenta a segurança, aumenta a trafegabilidade na rodovia e também estamos executando a execução dos serviços de manutenção na BR-230, que é a famosa Transamazônica, a partir da divisa com o Pará até o município de Lábrea. São 831 quilômetros que nós estamos atuando. Também é uma rodovia que não é pavimentada, então todo ano nós necessitamos executar serviços de recomposição de aterro, recomposição do revestimento primário, que é a colocação do revestimento em pissarra, correção de problemas em pontes de madeira. Na Transamazônica as pontes também todas são de madeira, substituição de bueiros para que a Transamazônica, que liga o nordeste do país até o norte, dentro do nosso estado, tem uma trafegabilidade também com o mínimo de segurança possível. Agora, aqui em Manaus a gente tem uma obra que é o Porto do São Raimundo, né? É uma obra que ainda não foi entregue e desde que a ponte foi inaugurada, parece que a obra ali perdeu-se um pouco do sentido. De fato isso aconteceu ou existe algum projeto para aquela obra de maior proporção que atenda outra demanda? O que se pretende ainda fazer ali do Porto do São Raimundo? O projeto do Porto do São Raimundo ele foi elaborado em 2005. Nessa época, a travessia de Manaus ao Cacau Pereira ainda era realizada por balsas. Com o novo projeto da ponte sobre o Rio Negro, realmente o porto que operacionava balsas, ele ficou realmente sem utilização. Então, a partir da inauguração da ponte do Rio Negro, o DENIT abriu uma concorrência, contratou uma empresa e nós estamos elaborando o projeto executivo para que a gente possa construir efetivamente o novo Porto do São Raimundo, que será composto de um flutuante metálico com pontes de acesso. Nós vamos readequar a parte do estacionamento, do próprio retroporto, para que o Porto do São Raimundo seja utilizado e até mesmo para desafogar o tráfego de cargas, de passageiros do centro de Manaus. Será mais uma alternativa. Trazer, por exemplo, as embarcações lá da Manaus Moderna para a área do Porto de São Raimundo. Correto, isso aí. Claro que não será possível suportar todas as embarcações, mas alguma parte dessas embarcações poderão atracar sim no Porto do São Raimundo quando essa obra estiver realmente pronta e acabada. Vale lembrar que nós estamos ainda na fase de projeto. E aí, levando em consideração isso, a previsão existe de quanto tempo o Porto possa se tornar uma realidade, já que é um projeto muito antigo, né, de 2005? O nosso planejamento é que esse projeto fique pronto ainda este ano. Nós estamos trabalhando com essa previsão. A partir daí, nós vamos, a partir do ano que vem, nós vamos trabalhar junto com a nossa diretoria geral do DENIT, junto ao Ministério dos Transportes, para viabilizar os recursos necessários para a execução dessa obra. O prazo de execução dessa obra é de até 3 anos. É uma obra de grande porte, que vai alocar um volume considerado de recursos, então esse é o prazo aí necessário para a execução dessa obra, em torno de 3 anos. A gente está chegando agora muito próximo ao Festival Folclórico de Parintins, lá tem obra também do DENIT, que é o porto também da cidade. Nós acabamos há 60 dias atrás de readequar as pontes do Porto de Parintins. Era um problema que ocasionava todos os anos, com acúmulo de tórias e galhadas. E com isso a segurança do terminal hidroviário de Parintins, ela realmente deixava a desejar.
Era uma exigência da Capitania dos Portos, que nós cumprimos. Fizemos uma revisão geral em todos os itens de segurança do porto. Hoje o Porto de Parintins ele tem a viabilidade do Corpo de Bombeiros, tem autorização para operar da Capitania dos Portos. É um porto que a gente pode chamar aqui no nosso estado de modelo. Estamos também construindo o novo Porto de Parintins, que fica localizado na comunidade de Vila Amazônia, a 5 minutos da sede de Parintins. Um investimento de aproximadamente 15 milhões de reais, uma obra do PAC, e que nós vamos inaugurá-la aí dentro de um prazo aí de mais ou menos um ano. Ok. Muito obrigada por sua visita aqui no Manhã no Ar, por trazer esses esclarecimentos para a gente. Obrigado, nós agradecemos a oportunidade. Estamos sempre à disposição para prestar os devidos esclarecimentos das atividades do DENIT aqui no estado do Amazonas. Nós recebemos hoje o José Fábio Porto Galvão, engenheiro do DENIT. Vamos agora falar de solidariedade. O projeto Rompendo Mais Fronteiras está coletando diversos produtos para doações a moradores de comunidades atingidas pela cheia no distrito do Cacaupireira. Sobre esse assunto eu converso agora ao vivo com a Thea Morel. Olá, Thea, bom dia. Como a gente pode fazer essas doações e até quando elas podem ser feitas? Bom dia, Wilson. Bom dia a todos. Olha, existem duas maneiras, 2 pontos de coleta, né, que o projeto Rompendo Mais Fronteiras tem disponibilizado para que a população possa fazer essas doações, né? Um desses pontos de coleta vai estar recebendo os itens até sábado, dia 24 de junho, né? No período da manhã, até meio-dia, 2 da tarde, mais ou menos. É o Sirman, que fica na rua São Pedro, número 937. O outro ponto de coleta está recebendo durante a semana, hoje e amanhã também, né? E fica na Associação dos Oficiais, na rua São Jorge, os 2 pontos de coleta no bairro São Jorge, ali próximo da área militar, né, do SIGS e da área onde existe realmente as residências militares. Esse projeto, Rompendo Mais Fronteiras, ele pretende, nesse momento, receber doações de vários tipos. São doações de alimentos, doações de kits de higiene, todo produto de higiene é bem-vindo, água potável. Eles também estão recebendo alguns itens específicos, como vermífugos, né, que são remédios para quem está doente de verme. Existe também a doação, o recebimento da doação de produtos para combater piolhos e outros tipos de problemas como esse, porque quem está nessa situação de enchente normalmente tem muitas necessidades. Nesse momento, essas doações elas são específicas para as comunidades do Cacaupireira. São comunidades como Águas Claras, Nova Veneza, Cascavel, Cidade Nova. Tem também a comunidade de São José e Alto de Nazaré, que vão estar recebendo essas doações do projeto Rompendo Mais Fronteiras. Então, quem puder colaborar com itens, com alimentos não perecíveis, com itens de higiene, com qualquer tipo de remédio que seja útil nessas situações, né, deve procurar um desses pontos de coleta e deixar a sua doação lá. Fora isso, o Rompendo Mais Fronteiras, né, que já fez ali várias campanhas voltadas para vários municípios, ele também tem um site. Se você quiser, você pode entrar em contato com o projeto no www.rompendomaisfronteiras.com, e aí você vai poder também fazer a sua doação em dinheiro, caso não queira deixar esses itens em um desses 2 pontos de coleta. A gente aproveita também para lembrar que não é apenas o município de Iranduba, né? Cacaupireira é uma das comunidades do Iranduba que está passando ainda por essa situação de enchente. Nós temos aqui no estado do Amazonas pelo menos outros 34 municípios que ainda estão em situação de emergência. E essa enchente, né, que acontece todos os anos, a gente sabe que é uma coisa natural no Rio, né? Mas esse ano já conseguiu atingir 64 mil famílias que também precisam de ajuda dessa maneira, né? Ajudas humanitárias, ou seja, além da campanha do Rompendo Mais Fronteiras, quem puder também viabilizar outros tipos de campanha sempre é bem-vindo, porque a nossa população ribeirinha sofre muito nesse período de enchente, assim como também sofre quando a vazante é muito intensa. Ok, muito obrigado, Thea. Até daqui a pouco. E agora nós vamos mostrar um exemplo de cidadania e solidariedade. Especialistas e estudantes da área de saúde levam assistência médica para comunidades isoladas da Amazônia, através de um barco-hospital. Todos que participam do projeto são voluntários e tem gente que vem até de fora do país só para ajudar quem precisa. Nas primeiras horas da manhã, o barco-hospital atraca no porto e começa a chegar gente.
A notícia se espalha no boca a boca e em pouco tempo a fila já está assim. Estamos na comunidade Murutinga, município de Altazes, a 108 quilômetros de Manaus. Aqui moram 600 famílias, a maioria indígena. Posto de saúde tem, mas o atendimento é precário. Por isso o barco está aqui. Ele traz remédios, médicos, dentistas e alunos de uma faculdade de São Paulo. Foram 2 meses de preparativos e muita expectativa. A gente fez rifa, uma vaquinha online, a gente vendeu doce todos os dias na faculdade no horário do intervalo, no meio das provas. E com isso a gente conseguiu trazer 1,5 tonelada de medicamentos para cá. Pediatria, ginecologia, dermatologia, oftalmologia, clínica médica, dentista. As salas de aula viraram consultórios e a lição do dia é ajudar o próximo. O projeto atende 10 mil pessoas em 12 viagens por ano e é sustentado pela Igreja Metodista em parceria com voluntários de todo o Brasil e dos Estados Unidos. Quando nós olhamos para a comunidade, percebemos que é um povo que vive à margem da sociedade, um povo que vive esquecido pelos nossos governantes. Esse povo que não tem mais esperança, com tão pouco a gente consegue gerar esperança no coração deles novamente. Geralmente adoece do que aqui? E aqui mais é febre, gripe, né? E às vezes é malária. Seu Fanor trouxe a família inteira. Para ele é a chance de curar uma virose que não quer ir embora. Peguei essa virose e me deixou bem abatido mesmo. E para roça nem pensar. Para roça nem pensar, porque tem que ficar baixado assim para roçar, né? Aí não tem como. A nora dele, grávida de 7 meses, faz o pré-natal com as enfermeiras da comunidade. E só sossegou quando finalmente escutou o coração do bebê. Tá tudo bem? Tá tudo bem, o coraçãozinho tá batendo normal. Tá sentadinho, né? Então, se caso não virar até os 9 meses, vai ter que ser cesárea, né? Segundo os médicos, a maioria dos casos aqui é fácil de tratar. Basta ter o remédio e a orientação correta. Outros são mais complicados, como esta menina de 1 ano, diagnosticada com hidrocefalia e até hoje sem acesso ao tratamento. Para os voluntários do barco hospital, fica a mistura de satisfação e de lamento. Por maior que seja o esforço, eles sabem que é pouco para garantir saúde de qualidade a essas pessoas. Quando a gente chegou aqui, a sensação é de que a gente ia poder resolver o problema da comunidade, mas conforme os atendimentos foram acontecendo, a gente viu que a gente faz a diferença aqui nesse local, mas dá a sensação de que a gente podia fazer um pouco mais. Eu já estive aqui no Amazonas, né, na oportunidade há muitos anos, e a gente voltar, assim, é um pouco triste ver que são os mesmos problemas que a gente ainda encontra. Então, na verdade, a atenção básica ainda tem muito a melhorar. Camila se emocionou ao conhecer a dura realidade dos ribeirinhos. E além de ajudar quem precisa, a aluna do 2º ano de medicina tem certeza de que vai levar lições importantes para casa. Para minha formação, na experiência de trabalho, assim, lidar com o mínimo, mas muito mais para minha experiência de vida, assim, para mim. Como médica, eu acho que eu vou ter um olhar bem diferente. Muito bom. E agora um alerta para você que mora próximo de áreas verdes. O Amazonas registrou este ano um aumento de 30% nos acidentes com escorpiões, se comparado ao mesmo período de 2016. E esses bichos costumam se esconder justamente onde há maior concentração de plantas. Eles são pequenos, silenciosos e dão susto em muita gente. De janeiro a maio foram registrados 163 acidentes causados por escorpiões em todo o Amazonas. Aumento de 31% em relação ao mesmo período do ano passado. Em 2016, Manaus não teve nenhum caso. Este ano, até agora, foram 22. Não há informações oficiais sobre o porquê desse aumento, mas a Fundação de Vigilância em Saúde alerta para o período das cheias dos rios, quando cobras, aranhas e escorpiões ficam mais perto dos humanos. Existe uma ocorrência maior por acidente, por animais peçonhentos, exatamente porque esses animais eles buscam não só abrigo, mas também alimentação, principalmente nas residências ou próximo delas. Esta bióloga, especialista em aracnídeos, explica que os escorpiões têm hábitos noturnos e durante o dia procuram lugares escuros para se esconder.
Eles são essencialmente terrestres, então é muito comum você encontrar ele no chão de casa, intocados atrás de móveis, atrás de entulhos, né? Então ter um quintal limpo é muito importante para você não ter mais abrigo, mais ambiente para ele se esconder. Existem espécies que vivem apenas na floresta e outras adaptadas ao ambiente urbano. A intensidade do veneno também varia. O problema é que as espécies desse gênero Titius são todas as espécies que causam acidente no país. São as que se adaptam muito bem a esse ambiente alterado e, como característica, também tem um veneno mais forte. Veneno mais forte. Mais forte. Isso aqui pode mandar alguém para o hospital? Pode. E a gente tem casos de óbitos, inclusive de acidentes de escorpião no Amazonas, mas normalmente isso acontece em crianças ou idosos, é mais comum. Leó mora numa casa cercada de verde. Volta e meia recebe a visita de animais peçonhentos. Com jeitinho e sem se machucar, consegue colocá-los para fora. Não é por medo, e sim por respeito. Matar nem pensar. Matar nem pensar. A gente sempre empurra com a vassoura, vai, leva, deixa bem longinho para ir embora. A gente eu não consigo. Porque eu sei da importância que cada um tem, né, nesse sistema, nesse ecossistema. E é muito importante isso para mim. E depois do intervalo comercial tem a nossa interação com a Rádio Acrítica FM 93.1 e a gente vai falar sobre a paralisação de mais uma empresa de ônibus na cidade de Manaus e que deixou muita gente, muitos usuários na mão no início desta quinta-feira. Tem ainda os prejuízos da forte chuva que atingiu Manaus nessa madrugada. É um instante só.